Boa noite. Hoje nós vamos falar do Livro dos Espíritos. O Livro dos Espíritos é dividido em 4 partes. Hoje nós vamos falar da parte do capítulo 2, da primeira parte dele. É a questão 132. Qual a finalidade da encarnação dos Espíritos? Então, nós vamos... Por que nós estamos aqui encarnados? Qual é a finalidade? O que nós estamos fazendo aqui? Bem, essa é a pergunta. A pergunta 132. Quem quiser depois dar uma olhadinha, né? É no capítulo 2, a pergunta 132. Qual a finalidade da encarnação dos Espíritos? Resposta. Nós sabemos que essas respostas a Kardec foram dadas por uma égide de espíritos, foram os espíritos que responderam. Então eles responderam o seguinte: Deus a impõe com o fim de levá-los à perfeição. Para uns é expiação, para outros uma missão. Mas, para chegar à perfeição, eles devem sofrer todas as vicissitudes da existência corpórea. Nisso é que está a expiação. A encarnação tem ainda uma outra finalidade, que é a de pôr o espírito em condições de enfrentar a parte que lhe cabe na obra da criação. É para executá-la que ele toma um aparelho em cada mundo, em harmonia com a matéria essencial do mesmo, a fim de nele cumprir, daquele ponto de vista, as ordens de Deus. É dessa maneira, concorrendo com a obra geral, também progredir. A ação dos seres corpóreos é necessária à marcha do universo. Mas Deus, na sua sabedoria, quis que eles tivessem, nessa mesma ação, um meio de progredir e de se aproximarem dele. É assim que, por uma lei admirável de sua providência, tudo se encadeia na natureza. Então nós vamos conversar sobre isso. Primeiro, começando. Deus impõe com o fim de levá-los à perfeição. Então Deus impõe a encarnação a nós. Aqueles que não acreditam na reencarnação também reencarnam. Não adianta. Eu não acredito na reencarnação, mas está encarnado aqui, não acredita. Não é verdade? Então Deus impõe a encarnação. Por quê? Porque nós precisamos crescer, nós precisamos trabalhar na obra de Deus. Para isso, nós encarnamos. Esse é o objetivo. A nossa encarnação não é para vir aqui sofrer, não, gente. Ninguém vem aqui sofrer, não. Nós estamos aqui para aprender a amar. Para nos aproximarmos de Deus, para nós trabalharmos na obra dele. É que nós nos afastamos da lei de Deus e aí nós sofremos. Nós vamos falar sobre isso. Então ele diz assim: para uns é uma expiação, para outros uma missão. Bom, expiação. Por que nós viemos expiar? Porque nós viemos reparar os nossos erros. Isso é uma expiação. Nós erramos nas outras existências e nessa a gente vem e fala assim: não, eu quero voltar lá com aquelas mesmas pessoas, só que dessa vez eu vou fazer diferente. Dessa vez eu vou agir de acordo com a lei de Deus. Dessa vez eu não vou ser orgulhoso. Dessa vez eu não vou ser violento. Dessa vez eu não vou ser egoísta. E nós escolhemos. Olha que interessante. Na encarnação, no livro do Chico Xavier, Missionários da Luz, que mostra a reencarnação de Segismundo.
Esse livro é interessante porque o que ele mostra para nós? Ele mostra que tem um ministério da reencarnação, tem especialistas para ajudar na reencarnação. Alexandre não era, mas ele ajudou. Ele mesmo falou que ele não era especialista, mas ele estava ajudando os seres do mundo a reencarnar. Né? Tem especialista para fazer isso. Nós, quando estamos lá, nós escolhemos nossa família, nós escolhemos o nosso corpo, nós escolhemos o nosso trabalho, nós escolhemos a maneira que nós vamos deixar o corpo. Porque não é novidade para ninguém aqui que um dia nós vamos passar por esse fenômeno chamado morte, né? Ninguém acredita que vai ficar aqui na Terra para sempre, né? E esse dia qual é? Nós já escolhemos lá em cima. E não vai ser nem um dia depois, nem um dia antes. Vai ser no dia que nós escolhemos. E todos nós iremos. Porque lá é a verdadeira vida. Então nós sentimos muito quando temos essa perda, quando alguém deixa o corpo físico para voltar ao plano espiritual. Mas tudo tem a mão de Deus. Isso é a providência divina. Nós é que escolhemos. Nós é que escolhemos. Bem, mas continuando aqui. Mas para chegar à perfeição, eles devem sofrer todas as vicissitudes da existência corpórea. Nisso que está a expiação. Então a gente tem que vir aqui na carne para realmente ralar. É como um aluno de um colégio, de uma faculdade. Ah, eu já aprendi tudo na faculdade. É mesmo? Então vamos fazer uma prova agora. E ele vai lá e faz a prova. Nós estamos aqui, nós dissemos que nós já aprendemos, nós estamos aqui fazendo a nossa prova. Não? Que não é fácil não, ninguém está dizendo que é fácil. Mas se nós começarmos a olhar do lado espiritual, começarmos a aceitar a providência divina. O que é aceitar a providência divina? Tem alguma coisa na minha vida que não está legal, e eu estou sofrendo por causa disso, por causa de uma outra pessoa, por causa de alguma coisa. Eu não consigo mudar aquilo. Eu já fiz tudo o que eu podia para mudar aquilo. Seja um parente doente, seja uma situação afetiva, profissional, o que for. Se eu já fiz tudo o que eu podia para mudar e não mudei, o que eu tenho que fazer? Mudo eu. Oi? Mudo eu. Muda a si próprio. Aceite a providência divina. Porque aquilo tem que ser daquele jeito, não tem jeito. Não é? E nós não estamos aqui para mudar os outros. Não é verdade? Nós não estamos aqui para mudar os outros. Por quê? Porque se Deus colocasse na minha mão a responsabilidade de mudar a outra pessoa, eu poderia não querer mudá-la. E aí o coitado ia ficar sofrendo lá, porque eu não quis. Nós temos que mudar a quem? A nós mesmos. Esse é o mais importante. Com a nossa conduta, com o nosso comportamento, aí nós vamos mudar ao nosso redor. Não é? Nós muitas vezes reclamamos dos políticos. Se nós estivéssemos lá, nós faríamos diferente? Se faríamos, ótimo. Se não faríamos, então não adianta nada. Então nós temos que dar um exemplo. Começar com as pequenas coisas. A encarnação tem ainda a finalidade que é pôr o espírito em condições de enfrentar a sua parte na obra da criação. Olha só, então, essa grande obra de Deus que nós temos aqui, que é o planeta, o universo, tudo, nós fazemos parte dela. Que interessante. Cada um de nós, não é alguns de nós, não. Cada um de nós. Mas como que a gente faz parte? Tem um pedreiro construindo uma casa aqui do lado. Como que eu faço parte da obra dele? Indo lá e quebrando todo dia as paredes que ele levanta? Indo lá estragando ou tirando o material de construção de lá? É assim que eu ajudo na obra? Não.
Então, na obra de Deus, nós temos que conhecer as leis de Deus e trabalhar em favor da obra. Sempre executarmos o que é correto. Ah, mas olha, aí nós estamos falando de bem e mal. O que é o bem, o que é o mal? Ah, eu não sei, então eu não sei quando eu estou estragando a obra e quando eu estou ajudando na obra. É fácil. O bem é tudo aquilo que está de acordo com a lei de Deus. E o mal é a ausência de Deus. Por que nós sofremos? Porque nós nos afastamos dele. Não é porque Deus se afasta de nós, não é isso. Ele está sempre conosco. É nós que nos afastamos dele. Por que quando nós estamos num sofrimento muito grande, aí nós paramos e elevamos nosso pensamento a Deus, mudamos o nosso comportamento? Por que a gente se livra daquele sofrimento? Porque nós tínhamos nos afastado de Deus e aí nós retornamos a Ele. E Ele está sempre de braços abertos a nos receber. Não é? Mas precisa a nossa mudança de comportamento. Bom, então, é para executá-la que ele toma um aparelho em cada mundo, em harmonia com a matéria essencial do mesmo, a fim de nele cumprir aquele ponto de vista, as ordens de Deus. Em cada planeta, o espírito adquire um corpo com as substâncias, a matéria daquele planeta. Mas aí você fala assim, bom, mas em Marte não tem vida, porque nós mandamos um robozinho lá e o robozinho não viu, não é? A NASA, esse mesmo estudo, lá não tem possibilidade de vida. Esse mesmo estudo que a NASA fez em Marte, ele fez na Terra também. Ele pôs lá para fazer. E deu que na Terra também não teria vida. Então, essa nave, ela quer ir lá enxergar essa carne aqui, esse elemento material do planeta Terra. Não vai ter, porque lá é outro elemento. Lá os espíritos usam de outros elementos para fazer o corpo em outro grau de evolução, de outro grau. Então eles não enxergam mesmo, mas isso não quer dizer que não tenha. Nós queremos, primeiro, nós criamos um Deus com a nossa inteligência, com o nosso corpo. Então Deus tem braço, perna, olhos. Será que tem mesmo? Será que Deus tem? Nós temos que criar um Deus com esse corpo aqui, matéria. Quando nos evangelhos dizem, Deus criou o homem à sua imagem e semelhança. Será que ele não estava falando do espírito? Do espírito? Vamos pensar, nosso espírito, que não tem esse corpo, que é uma centelha de luz, uma semente de Deus. Será que não é isso que é a imagem e semelhança de Deus? Não é? Bem, então cada espírito usa a matéria do planeta onde está encarnado para reencarnar, para ter um corpo. Não necessariamente igual ao nosso. É dessa maneira, concorrendo para a obra geral, também progredir. Progredir é a grande lei do progresso. Nós temos que progredir. Deus nos dá a oportunidade sempre. A reencarnação é uma oportunidade de progredir, de crescer, de acertar, de modificar. Acreditar que nós nascemos é a primeira encarnação, não existe reencarnação. O ser nasce. Então dá um celular para uma criança, ele vai lá já no touchscreen, já começa a brincar. Mas de onde que ele tirou isso? Do nada? Se você desse com um homem da caverna também ele faria isso?
Ele ia morder e ia comer o seu celular. A criança trouxe todo esse conhecimento às outras vidas. Não é? Bom, a ação dos seres corpóreos é necessária na marcha do universo. Mas Deus, na sua sabedoria, quis que eles tivessem nessa mesma ação um meio de progredir e de se aproximar dele. Deus quis que nós tivéssemos um meio de progredir e nos aproximarmos dele. Da onde que nós viemos? De Deus. Por que Deus nos criou? O amor. O amor de Deus que nos criou. E esse mesmo amor de Deus é que não vai nos levar para ele. O dia que nós aprendemos a amar, nós vamos retornar para ele. Então é isso que ele está dizendo aqui. Um meio de progredir e se aproximar dele. É assim que, por uma lei admirável de sua providência, tudo se encadeia, tudo é solidário na natureza. Tudo se encadeia no universo. Nós muitas vezes falamos aqui do magnetismo, né? O magnetismo que nós temos, o magnetismo animal. A força do pensamento. Quando nós queremos alguma coisa, vibremos, tem alguém doente, faça uma oração por ele, eleve o seu pensamento. E esse magnetismo, entender magnetismo. Como entender magnetismo? É uma coisa muito simples. Esse dia eu estava, por incrível que pareça, foi meu neto que me deu essa ideia, de 5 anos. Magnetismo. Ele falou assim, vô, se a Terra é pesada, por que ela flutua? Vocês já pensaram nisso? Olha o peso da Terra. Por que ela flutua? Por que ela não cai? Aí a prova do magnetismo de Deus. É o magnetismo, é o pensamento de Deus. É esse magnetismo que faz a Terra ficar lá flutuando. É o magnetismo. E olha quanto que pesa a Terra, hein? Não é? Tudo que nós vemos faz parte dela. É o magnetismo. E nós temos esse magnetismo em nós. Se nós soubermos trabalhar ele no bem, nossa, o Cristo já disse, vós sois deuses, podeis fazer o que eu faço e muito mais. Bem, essa é a questão 132. Bom, tem a 133 também, que está relacionada, eu acredito que vale a pena ler. Os espíritos, desde o princípio, que seguiram o caminho do bem, têm necessidade de encarnação? Então, Deus nos criou simples e ignorantes. Não tem lugar nenhum dizendo que nos criou imperfeitos. Ele criou a gente simples e ignorantes. Quer dizer, nós não tínhamos o conhecimento nem do bem e nem do mal. Aí ele pergunta assim, mas aqueles que foram para o caminho do bem, eles precisam reencarnar? Se eles já foram para o caminho do bem, para que reencarnar então? Não é? É até lógica a pergunta. Aí a resposta. Todos são criados simples e ignorantes. E se instruem através de lutas e atribulações da vida corporal. Deus é justo. Não podia fazer feliz a uns sem penas e sem trabalhos, e, por conseguinte, sem mérito. Então, o espírito é elevado. Por quê? Porque Deus o criou elevado? Não. Porque ele está trabalhando na obra de Deus. Porque ele já identificou melhor que nós o bem e o mal e resolveu seguir o caminho do bem. Não é porque Deus privilegiou ele. Deus não dá privilégio a ninguém. Ninguém. Se nós estamos passando por momentos difíceis, não culpemos a Deus. Culpemos a nós mesmos. Por quê? Como nós falamos no início, a reencarnação foi projetada por nós mesmos. Nós escolhemos as provas, nós escolhemos as famílias, nós escolhemos o trabalho. Nós é que escolhemos, de acordo com a necessidade da
evolução. Se a pessoa não é orgulhosa, ela não vai escolher uma prova que seja ferida no orgulho. Mas se ela é vaidosa, ela vai escolher uma prova que ela seja ferida na vaidade. E assim por diante. Nós é que escolhemos. Nós temos o péssimo hábito de culpar ao vizinho, ao chefe, à namorada, sei lá, a outra pessoa, pelo nosso sofrimento. Aliás, como nós vimos aqui, a dor é obrigatória, mas o sofrimento não. Eu posso estar passando por uma dor, mas não sofrer. Se eu entender realmente a providência divina, eu aceito aquela dor, passo por ela, mas não sofro. É isso que é entender a providência divina. Fiz tudo para me livrar dessa dor, não consegui. Eu tenho que aceitar. Não vou sofrer. E a dor vai embora, ela desaparece. Bem, também eu fiz algumas anotações aqui que não vai dar tempo de falar todas, mas quando a gente fala de reencarnação, não podemos esquecer o diálogo que Cristo teve com Nicodemos. Nicodemos chegou para Jesus e disse assim: Mestre, o que eu devo fazer para ganhar o reino do céu, para ter o reino do céu? Aí Jesus respondeu para ele: em verdade vos digo, aquele que não nascer de novo, não entrará no reino dos céus. Nascer de novo. Reencarnação, nós nascemos de novo, mas nós não nascemos no mesmo corpo. Nós nascemos sempre, por isso que ele falou, nascer da água e do Espírito. Nós nascemos num novo corpo. Nós não ficamos 9 meses dentro da água. Um feto não fica lá 9 meses dentro da água. Para não nascer da água. Nós ficamos 9 meses lá dentro. Então, a reencarnação é isso. É nós voltarmos à vida corpórea num novo corpo. E o mais importante de tudo é nós entendermos. Nós falamos outro dia aqui de karma. E que nós sempre paramos para pensar em karma em coisa ruim. E se a gente parar de pensar que o karma pode ser uma coisa boa também? As coisas boas que acontecem na minha vida vieram do karma de outra vida também, não é? Por que não? Porque é só coisa ruim. Então, assim, nós não estamos aqui para sofrer. Não é nada disso. Esse não é um planeta, não é o vale de lágrimas. Não. É um planeta de oportunidade que está se transformando num planeta de regeneração. Em que nós viemos para aprender a amar. Mas muitas vezes, para nós aprendermos, as nossas crianças, nós não damos uns tapinhas nelas de vez em quando? Não é? Nós não devemos bater forte nas crianças, mas os tapinhas, damos. É legal? Para ele é legal? Não. Quando a gente pega uma criança e leva na farmácia para tomar uma injeção, o que ela pensa da gente? Nossa, meu pai é ruim, olha lá, está me levando lá, como dói essa injeção, ele é ruim comigo. É a mesma coisa com Deus, conosco. Quando a gente está passando por um sofrimento, aí nós se revoltamos com ele. Mas aquilo é para nosso crescimento espiritual. Isso que é o mais importante. Bem, para fechar a reencarnação, imaginemos o seguinte, gente. Se essa vida que nós temos é a melhor, a próxima, com certeza, vai ser melhor ainda. As anteriores talvez não sejam tão boas. Por isso que tem alguns acontecimentos ruins. E também assim, existem acontecimentos na nossa vida, por exemplo, quem já não foi roubado, já não foi assaltado. Ah, mas isso aí é karma de outra vida. Não, gente, isso aí é dia a dia do nosso planeta.
Não precisa vir karma de outra, não. Isso aí acontece toda hora. Mas por que nós somos roubados? Porque nós temos mais bem que outras pessoas. Se nós não tivéssemos nada, ninguém roubaria a gente. Você já viu alguém que não tem nada a ser roubado? Não. Então se nós estamos sendo roubados, porque nós temos mais do que nós precisamos. E nós temos que entender. Sair de uma situação dessa, fisicamente íntegro, eleva o pensamento de Deus e agradeça. Ah, mas aquela pessoa tem que ser punida, tem que ser presa. E vai ser, uma hora vai ser. Se não for pelo crime que cometeu com a gente, será por outro. E se não for nessa, vai ser em outra, porque não fica impune uma infração à lei de Deus, por menor que seja. Então, nós temos que olhar a nossa reencarnação pelo lado espiritual, o lado do espírito. Essas coisinhas não deviam arranhar a gente, mas não deviam machucar a gente. Nós devíamos relevar. Mas olha, com certeza, para fechar, vamos pensar junto. Que maravilha a família que a gente tem desde que a gente nasceu. E quando eu falo a família que a gente tem, eu não estou falando de família sanguínea, não. Estou falando de família, as pessoas que se viveram junto, que cuidaram da gente, que gostam da gente, independente de ser do sangue ou não. Isso que é família. Não precisa ser do sangue para ser família, não é? Então, olha, desde que nós nascemos, quantas pessoas não se dedicaram a gente? Com amor, com carinho, com atenção, independente de ter laço sanguíneo ou não. Isso não é uma maravilha, gente? Para nós estarmos aqui hoje, quantas pessoas se dedicaram a nós para que a gente chegasse aqui hoje? Né? Nessa nossa vida. Se não fossem essas pessoas, onde nós estaríamos? Então, isso que nós temos que valorizar. Não as coisas que nós perdemos, as coisas que não deram certo, as coisas que estão nos causando sofrimento, né? Ou dor. É mais importante. Bem, dê uma lida nesse 132 que eu acredito que vale a pena. Tá bom? Era isso. Obrigado eu. Só um pequeno lembrete. Como foi explicado, Deus